glorificamos, te rendemos graças, porque até aqui o Senhor tem nos dado vida, tem nos enchido com a sua graça e tem feito-nos vitoriosos. Cada filho e filha que pode se encontrar na sua presença neste momento, para adoração, é uma vitória que o Senhor concede. Pois o lugar de cada filho e filha é estar em sua presença. E nós nos aproximamos de Ti, Pai Santo e querido, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual tomou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Reputamos uma vez por aflito e ferido, como não tendo nem formosura, nem parecer nenhum, para que fosse desejado. O Senhor tem nos buscado, Pai, e nós te desejamos nesta noite, por esta via que o Senhor proveu, de encontrar com seus filhos, e o seu propósito, como o Senhor disse através de Paulo, tornar a congregar tudo em Cristo Jesus. Nele está o amor divino, a salvação, o perdão para os pecados. Nele também nós encontramos que é o lugar de adoração perfeita. Então, nesta noite, queremos estar com nossas vidas
escondidas em Cristo Jesus. Perdoe as nossas falhas e preencha o nosso coração. Que o grande Espírito Santo que escreveu a palavra e revelou através do 7º anjo possa estar em cada um de nós nesta noite revelando estes feitos maravilhosos do Senhor. Fala conosco, nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Nossa leitura, Amós, capítulo 3, o versículo 7. Irmãos que estão nos acompanhando através da internet, boa noite, Deus abençoe a cada um. A irmã Cidinha Dose, Deus abençoe a irmã Cidinha. Um abraço da igreja para a senhora, irmã. Deus restaure as suas forças e sare as suas feridas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E os demais irmãos que estão nos acompanhando, Deus conceda graça a cada um neste nome precioso do Senhor. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Deus os abençoe. Pode se assentar? Glória a Deus. Vamos deixar como título nesta noite, percepção profética. Amém? Percepção é o ato, a ação, o efeito de perceber as coisas, né? Você conhece, você sabe, convive. Tem hora que você vê que as pessoas não têm percepção de nada, não percebe se ele está ajudando, se ele está atrapalhando, o se que ele está fazendo, se é bom ou se é ruim. Muitas vezes isso atrapalha, porque se é do lado ruim, a pessoa não percebe que ele está te atrapalhando, né? Tem hora que você quer prestar atenção em alguém, a pessoa não percebe. Você vai em uma palestra, alguma coisa, e você está de olho, prestando atenção, e o outro chega e começa a falar com você, ele não tem uma percepção que você está interessado naquele assunto, né? E muitas vezes falta percepção própria. Então, que uma coisa que eu sinto necessidade é de ter uma percepção aguçada do Espírito Santo, para que assim nós possamos ver toda a ação e efeito do trabalho de Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão na igreja e também não têm a percepção do que Deus está falando e fazendo. Vamos dizer, essa percepção talvez se encaixaria dentro da palavra discernimento, né? Se a pessoa não tem discernimento, é porque ela não percebe o que está acontecendo. Se ela perceber, ela discernirá o Espírito que está trabalhando. Então você vê, tem muitas pessoas no tocante espiritual. Ela é trinitária, você fala do batismo em nome de Jesus, você fala para ela a mesma coisa, né? Hoje, nos termos da mensagem, também você fala da mensagem, é a hora mais perigosa que nós estamos vivendo, porque dentro da mensagem está a revelação da palavra de Deus, está a fé de arrebatamento, está a fé para a cura divina. Ou seja, então dentro da mensagem Deus trouxe tudo o que nós precisamos. Então nós precisamos ter percepção, precisamos ter o conhecimento.
estar bem próximo do Senhor, porque sem isso não vamos ter êxito nenhum. E muitas vezes como disse o profeta, são emoções da carne, né? A emoção, você vê que ela é uma coisa comum. Uns têm maior facilidade para se emocionar e outros não, em qualquer coisa. Então você vê uma pessoa tem o seu ídolo aí no mundo, seja cantor, jogador de futebol, seja lá o que for. As pessoas, quando vê, choram por causa daquele ídolo. E muitas vezes ele não tem uma percepção, né? E outros têm aquele mesmo tamanho de idolatria e não tem aquela emoção. Assim também é no espiritual. Uns mais emocional e outros menos emocional, mas não pode ser a emoção da carne. Então, o que eu quero que nós venhamos perceber, se falando lá do mundo, eles se emocionando com seus ídolos, você sabe que aquilo é totalmente carnal. Agora, o duro é ter a emoção carnal diante do espiritual e não ser espiritual. Esse é o mais duro, essa percepção nós precisamos ter. Que não é simplesmente carne, mas você está fazendo aquilo verdadeiramente no Espírito do Senhor. E é isso que nós precisamos. Então nós precisamos dessa percepção. Precisamos da percepção profética para entender a Bíblia, porque é a maneira que Deus prometeu revelar. E o mundo nunca vai entender o trabalho de Deus. Deus não é injusto. Se Ele trabalhou com a igreja israelita, ou seja, o povo judeu, a nação de Israel, com o profeta, desde o dilúvio para cá, porque já no dilúvio nós sabemos que Noé era um profeta, Deus falou com ele. Então nós vemos que antes do dilúvio foi encontrado poucos profetas. Fala-se de Enoque, né? Depois fala-se de Noé, mas não vemos falar muitos de profetas entre esses 2 primeiros 1000 anos que Deus estava trabalhando. Mas depois que Deus começou tudo de novo após o dilúvio, logo nós vemos que de Noé ele teve Sem, Cão e Jafé. Desses 3 homens descendeu toda a raça humana. E na genealogia de Sem tivemos o Abraão, profeta. Depois tivemos Jacó. E assim veio, então, Deus trabalhando e falando por meio dos profetas, seus servos, a Israel. E já destinado aos gentios, os gentios não conhecem a qualidade profética, por mesmo não crer na palavra de Deus. Se nós tomarmos ou ler este versículo, talvez algum teólogo vai dizer, isso aí Deus estava falando com Israel, de Amós 3,7. Como também sabemos, Deus é imutável. Então esse é um plano de Deus, Ele não muda esse plano. Então nós podemos conhecer que depois da vinda, do nascimento, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus deu uma pausa com Israel e veio trabalhar com os gentios. Então, para os gentios ele trouxe, como está na Bíblia, Apocalipse, um anjo para
cada igreja. Uma igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tendo um anjo para cada uma dessas igrejas, que são 7 igrejas, a qual nós chamamos de 7 eras, ou seja, 7 tempos, em que Deus manifesta e trabalha com o povo gentil, sendo dentro desses 7 mensageiros 2 profetas. Um abrindo a era dos gentios, e para o fechamento da plenitude dos gentios, ou tempo dos gentios, outro profeta. Assim então, como Deus disse a Israel, através de Ezequiel: quer ouçam, deixam de ouvir, pois são casa rebeldes, hão de saber que houve no meio deles um profeta. Então o mundo não tem percepção, não conhece, não pode perceber o efeito de Deus ter enviado um profeta. Muitos, conhecendo o 7º anjo, ou profeta de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, para os gentios, da maneira que Deus prometeu enviar. Então, muitos, cegados pela teologia, dizem que Malaquias capítulo 4, versículo 5, cumpriu em João Batista. E isso é falta de percepção bíblica ou profética, né? Porque o estudo tira isso deles. Que estudo? O estudo da palavra de Deus. Como disse o irmão Brana, o quanto mais você estuda, mais você se afasta de Deus. Deus não é para ser estudado, Ele é para ser crido. E esse é o maior problema que enfrentamos na face da terra. Então eu desejo ler alguma coisa que o irmão Brana pregou, e vamos falando um pouquinho dentro disso, destas percepções que Deus tem mandado. Então, conforme eu disse, Malaquias 4 está prometido um profeta Elias, e o Senhor Jesus confirmou isso em Mateus 17:11, dizendo: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Que cada pessoa então possa ter percepção profética. Às vezes você fala com as pessoas, elas te ouvem, gosta às vezes de falar, mas quando você começa a puxar para o lado da Bíblia, as pessoas parecem que já ficam mais um pouquinho de vontade de sair. Você prende elas na conversa um pouquinho e você já percebe as pessoas ficar desinquietas. Muitos, dominados pelo espírito religioso, já têm uma religião, já têm uma congregação onde ir, e outros não têm. Outros até mesmo têm medo de perder a sua salvação, mas também não querem avançar na vida espiritual. E já dentro da vida espiritual, quando temos algo que Deus tem dado para uma união perfeita da igreja, estamos vendo tantos esfacelamentos, cada dia dividindo mais em pensamentos. Mas isso deve acontecer porque Deus tem que manifestar o verdadeiro eleito. E o verdadeiro eleito, ele vai permanecer dentro do que Deus disse para ele permanecer. Você crê que foi Deus que disse através do 7º anjo: fique com o que diz as fitas? Amém. Então não era William Branham, era o que estava em William Branham, estava dizendo isto para nós. E tomando isso, então temos que ter todo o cuidado e também guardar como é a palavra de Deus para nós. Então é Deus falando através da boca de Paulo. Ele disse: eu temo que vós apartais da simplicidade que há em Cristo Jesus. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo,
parágrafo 16, aqui tem parágrafo, né? Da Voz de Deus não tem parágrafo, eu não marquei a página. O irmão Brana disse assim: você recordará que eu mencionei no princípio da mensagem que este livro que estamos estudando é tão real, que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário que o Espírito Santo, é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação, ou falharemos em obtê-la. Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tomar este livro real. Vai ser necessário a operação do Espírito Santo. Isso significa que não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículos com versículos, embora isso seja bom, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro. Como necessitamos ouvir de Deus e nos abrirmos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Amém? A revelação de Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui, a gente toma estas coisas. O irmão Brana diz que se juntar a revelação de Jesus para as eras futuras e a necessidade do Espírito Santo para nós obtê-las, ou então nós vamos falhar. Então o irmão Brana disse, então o nosso primeiro passo é estar no Espírito, entrar no Espírito do Senhor. Pelo que nós ouvimos de que aquilo que dizem que são os mistérios e que são revelados na voz do sétimo anjo, isso é verdade, foi revelado. Agora entra um espírito embaraçoso que as pessoas não percebem por faltar a percepção profética de quando esses espíritos manifestam. Eles ajuntam parágrafos com parágrafos, outras vezes até versículos com versículos, e não está de acordo com a mensagem nem com a Bíblia. Ou seja, porque obteve isso sem o Espírito Santo. Então você percebe a falha ao expor os mistérios de Deus e o ensinamento. E aquilo parece ser tão ungido, cheio de sabedoria, mas quando você olha dentro da palavra de Deus e Deus te mostra aquilo, você diz, não é assim. Ou seja, o Espírito Santo mostra para você. Como Paulo disse, há um Espírito que testifica com o nosso Espírito que estas coisas são verdade. Mas aquilo que não é verdade também, então o Espírito testifica ao nosso coração.
Então nós necessitamos do Espírito Santo para ver estas coisas, ou nós vamos falhar em ver. Se Deus não tornar isso real em nossa vida, se não for o Espírito Santo, vai ser irreal, vai ser imitação. Então o profeta diz, isso significa que este livro, hoje vamos dizer que a mensagem do sétimo anjo, não pode ser revelado a qualquer pessoa. Há uma classe especial de Deus para isso. Você crê nisso? Irmãos, que isso vem aumentar a nossa ansiedade em ter Deus, a necessidade de que Deus esteja em nós para que isso se torne real. E tem que se tornar, se nós somos essa classe especial, eleita. Então o irmão Brana disse que para esse povo então era necessário alguém com a percepção profética. Nesta hora que entra muitos espíritos comichões, como disse o apóstolo Paulo, não, o profeta trouxe os selos, mas agora tem que ter um Dom Juan para mostrar os selos, porque ele é noiva. Tomando o lugar do profeta, não tendo percepção, e muito menos os que creem nessa mensagem dessa forma. Eu estou dizendo isso, cada pessoa, me perdoe, irmãos, cada pessoa, cada pregador, ele tem direito de pregar qual é a sua convicção. Todos devem pregar, são nossos irmãos, mas eu só quero que você esteja atento ao Espírito. Perceba-se ao que acontece quando se fala acerca da palavra de Deus, se aquilo está corretamente com as Escrituras. O irmão Brana disse, se não está, são pensamentos de homens, são doutrinas humanas, deixe para lá. Então hoje nós temos muitos intrometimentos, pessoas sagazes, perspicazes, tentando mostrar-se que ele tem uma percepção profética. Mas se nós estamos lendo aqui, nós estamos vendo de quem o profeta estava dizendo. Eu vou ler, os irmãos percebam então. Será necessário alguém com percepção profética, requererá a habilidade de ouvir de Deus, requererá instrução sobrenatural. Então nós sabemos que estes requisitos, esta pessoa com percepção era o profeta, uma pessoa com percepção profética, uma pessoa com habilidade. Diga para mim se tivemos em nosso tempo um testemunho maior do que o profeta de Deus com habilidade de ouvir Deus. Não tivemos. Com uma instrução sobrenatural, porque Deus anuncia aos seus profetas. Deus fala aos seus profetas. O irmão Brana disse, a palavra de Deus, ela só vem ao profeta. Então isso é sério. Tudo bem, então hoje nós temos, já tivemos isso, a instrução sobrenatural, mas nós precisamos do mesmo Espírito Santo que revelou isso através do seu profeta na igreja. Então Paulo, que era um profeta, tinha percepção profética, e foi falado por Deus que Deus tem na sua igreja apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Se Deus levanta esses homens, então eles têm que ter percepção profética. Ou seja, temos que aprender dos profetas e ensinar a igreja. Agora, para isso, nós precisamos do mesmo Espírito Santo que atuou nos apóstolos, nos profetas, senão nós vamos estar fora do encaixe
perfeito e natural de Deus. Então precisamos que Deus intervenha sobre nós, não é verdade? Não apenas estudar a mensagem, apenas estudar a Bíblia. O irmão Brana diz, embora isso é bom, mas um mistério requer o ensinamento do Espírito, ou ele nunca se torna claro, porque os mistérios hoje estão todos embaraçados, porque estamos vendo toda a classe de ismos que vão se levantando, ou seja, pensamentos facciosos. E se nós não tivermos a percepção, o Espírito Santo em nós, eles nos induzem, esses espíritos, eles nos induzem a crer daquela maneira e aquilo fica de uma forma errada. Então vamos usar o exemplo de algo que acontece para que nós tenhamos a perceptividade para não sermos apanhados. O profeta disse que Jesus vem 3 vezes, o Senhor. Fala Jesus, né? É qual Jesus? Que ele está caminhando por aí? Não, o Senhor, aquele que morreu por nós. Jesus, o Senhor, ele vem 3 vezes. Então ele veio para morrer e sangrar. A segunda vez, o que será? Como será? O irmão Brana disse que será o arrebatamento. Você crê nisso? E a terceira vez é no milênio. Irmãos, você permaneça nessa simplicidade, não a parte disso, que o que passa disso é a astúcia do diabo. Quando eles ouvirem, se nos ouvirem, vai dizer lá, são incrédulos. Não, o profeta disse assim, não mova da sua fé, como disse Paulo. Agora o que passa disso são confusões, e isso eles dizem que se trata dos mistérios. Então você vê que o mistério não se torna claro, ele se torna obscuro, se torna uma confusão, à medida que os homens tentam esclarecer segundo as suas ideias e seus pensamentos. Dentro desses pensamentos, então, temos, como dissemos, querendo impor alguém com uma percepção maior para dirigir o povo. Irmãos, é tão difícil hoje, se nós voltarmos o nosso olhar para dentro do que Deus prometeu fazer, uma mensagem que era para tirar todos os pensamentos religiosos, derrubar a parede, como diz o apóstolo Paulo, derrubar os muros, as paredes, e fazer uma igreja do Deus vivo, única. Lemos as mensagens, nós vemos o espírito profético trabalhando para isso, tentando tirar as paredes denominacionais, mas o povo do dia do profeta não percebeu isso. O povo da hora que estamos vivendo, com a mensagem do profeta na mão, não pode perceber isso, cada um criando o seu pensamento, dividindo o povo. E o mais triste disso, irmãos, que se você acompanha, se você tem alguns que você acompanha pela internet, você começa a ver briga dos que creem no 7º anjo, discutir, tentar pegar parágrafos de uma mensagem para combater a outra, incapazes de perceber que ao fazer isso, o poder de Deus está sendo aniquilado por eles, em favor deles, não em favor do eleito, porque o eleito não entrará nisso. Como você vê denominacionais que pegam versículos da Bíblia para combater outro versículo,
Será porventura a palavra de Deus contraditória? Ela briga contra ela mesma? Seria a mensagem do profeta contraditória? Quando os homens fazem isso, então são espíritos mesquinhos de Satanás tentando invalidar o que Deus fez. Então aí cada um fica se achando que ele está na posição correta, inconscientemente ele pensa que ele está correto com Deus e com a mensagem, então ele quer impor a mensagem que ele crê, o grupo que ele crê. Não é verdade? Se nós podemos tomar Deus e ficar quietos, é o melhor que nós podemos fazer. Vemos que aí há uma briga, uma discussão para dizer que foi o pastor de Goiânia que trouxe a mensagem para o Brasil, outros brigando para dizer que é o irmão Martim, que jaz no Senhor. Irmãos, o que importa é que Deus usa homens e isso chegou para nós. Até onde sabemos que o irmão Martim caiu na mão do pastor Joaquim e Deus difundiu. Agora, o problema está os homens ficar tomando o homem. O importante é que a mensagem chegou na nossa mão e o nosso respeito por quem Deus trouxe. Como nós amamos ao profeta, nós amamos a quem Deus enviou ela para nós. O importante é nós termos ela em mão, é ter ela em nossos corações. Agora, por que os homens têm que ficar partindo, parecendo política, é partido tal, e é partido, ao invés de trazer a união dos filhos de Deus? Esses espíritos mesquinhos têm que manifestar os verdadeiros eleitos. Só Deus pode nos ajudar nesta hora, irmãos, que nós tenhamos percepção profética. Tudo que eu preciso hoje é ter o Espírito Santo, a palavra de Deus e a mensagem do profeta na minha mão. É tudo que nós precisamos, e isso que nos faz verdadeiros filhos de Deus, é novo nascimento. Não é pertencer a aqui ou ali ou acolá, não é pertencer a alguém que trouxe a mensagem, mas é pertencer à mensagem, não ao grupo. Os filhos de Deus pertencem a Deus. Os nascidos de novo pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. A gente não pensa falar assim, não, irmãos, mas é assim que é a coisa. Nossos pensamentos, o pensamento humano sempre está voltado para o homem. Está errado, biblicamente não está. Paulo disse: olhai a fé dos vossos pastores, a qual imitai. Então olhe a fé do pastor e vê se ela é a mensagem 100%, ou ela está baseada em algum companheirismo, em algum pensamento doutrinário. Então é a mensagem, é o espírito de Elias. O espírito de Elias não é irmão Brana, não, viu, irmãos? O espírito de Elias não é Elias o tisbita. O espírito de Elias o tisbita é o mesmo espírito de Eliseu, o mesmo espírito de João Batista, o mesmo espírito de William Branham. Mas que espírito é esse? É o Deus Todo-Poderoso agindo nesses homens, o qual Deus disse que ele falará mais uma vez e ainda com Israel. Então esse é o espírito de Elias, não o espírito do homem Branham, mas o espírito de Deus Todo-Poderoso que estava naquele homem chamado Branham. É aquele mesmo Espírito Santo que falou através da voz do sétimo anjo, como Deus prometeu que ia revelar-se. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, revelar-se-á o mistério de Deus. Na voz, não na pessoa, não no homem. Tá, tudo bem, a voz e o homem é a mesma coisa. Então Deus estava naquela voz
e não vamos misturar isso agora. Vamos ver Deus trabalhando e tendo a percepção profética. Era Deus numa carne humana? Sim. E se nós tomarmos Deus em uma carne humana hoje, onde Ele está? Ele está na sua igreja, disse o profeta. Mas essa igreja, ela tem que ser nascida de novo. Porque se ela não é nascida de novo, então ela não é do Espírito Santo. Nascer de novo é nós morrermos e o Espírito Santo viver em nós. Se é o Espírito Santo que vive em nós, então nós vivemos toda a palavra de Deus e nós a cumprimos em todo. Se nós não a cumprimos ao todo, está faltando alguma coisa. Pedro disse que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Paulo escreveu em Hebreus que Jesus é a causa da eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. Se nós obedecemos, esteja certo que você tem vida eterna. Amém? Aleluia. Na mensagem A Era de Éfeso, o irmão Brana disse assim: muito bem, agora qual era o clima espiritual dessa igreja? Irmãos, a gente lê isso, nós sabemos, e pelo Espírito Santo você vê que é o natural, e está acontecendo agora. Não foi só no tempo do profeta não, está acontecendo hoje. Qual é o clima espiritual dessa igreja? Ela tinha deixado o seu primeiro amor. Deixar o seu primeiro amor da palavra de Deus nos foi revelado como sendo a queda de sua origem, a qual foi o Pentecostes. Quando a igreja caiu do seu primeiro amor, caiu da originalidade pentecostal, ou seja, do Pentecostes. A qual foi o Pentecostes? Em língua clara, isso significa que esta igreja estava em perigo de ser retirada da liderança do Espírito Santo, o controle do Espírito. Foi exatamente o que aconteceu depois que Moisés guiou Israel fora do Egito. A maneira de Deus era guiá-los através da nuvem de fogo, da palavra profética, de milagres e sinais e prodígios dados por Deus. Isto era para ser realizado por homens selecionados por Deus e ordenados por Deus, equipados por Deus e enviados por Deus, com todo o acampamento sendo dominado por um movimento do Espírito Santo. Eles se rebelaram e quiseram um conjunto de regras e credos para os guiarem. Depois eles quiseram um rei. Depois eles quiseram ser exatamente como o mundo. E entram em completa apostasia e esquecimento. É exatamente assim que a primeira era da igreja começou, e ficará gradativamente pior, até que o Espírito Santo seja completamente rejeitado. Deus precisa destruir o povo. Aleluia. Como Deus tirou Israel do Egito através da coluna de fogo, através da percepção profética, a palavra profética. A palavra é a locução é o enúncio,
o anúncio da palavra. Então Deus estava anunciando a palavra através do profeta para tirar o povo e para preparar um povo nas 7 eras. Em cada era Deus teve um profeta, um mensageiro, um anjo. Mas quando chega na 7ª era, quando isso está totalmente afastado da realidade, do poder de Deus, do Pentecostes, então Deus prometeu que Elias viria e restauraria. Então esta restauração, restaurar é voltar ao estado original. E como é que Deus trabalha? Nós tivemos a coluna de fogo com o profeta, a palavra veio ao profeta, aquilo que tinha acabado, os milagres, sinais, prodígios, Deus trouxe. Isso foi tudo realizado na vida ministerial do 7º anjo. Então Deus tem os seus homens para criar a sua igreja. Deus levou o profeta e agora acabou. Não tem um ministério quíntuplo. Que Deus nos dê esse ministério, irmãos, o quíntuplo de Efésios, porque ele é para a edificação do corpo. Deus já trouxe o profeta, ele já foi embora. Agora entra lobos vorazes, cheios de pensamentos, querendo tomar o lugar de Deus, querendo ser mensageiro, querendo mudar nomes do Senhor. E assim muitas doutrinas se declarando que são a noiva, está longe de ser. Então o profeta disse que ficou pior e tem que ficar pior até que Deus precise acabar com o povo. O irmão Brana disse que como o evangelho foi trazido pelos judeus aos gentios, é necessário que dos gentios volta para o judeu do mesmo jeito. Esse jeito não é que Deus trouxe o evangelho através de Paulo, que era um judeu, e agora ele tem que tomar um gentio para levar de volta ao judeu. Não é isso, não. Como os judeus trouxeram para nós? Os irmãos lembram como é que os judeus trouxeram o evangelho para nós? Como é que eles se fizeram o evangelho transportar? Rejeitando o evangelho. Eles rejeitaram a Deus e Deus veio para os gentios. Agora nós estamos chegando nesta hora que Laodiceia põe Cristo para fora da igreja. Como é que ele foi colocado? Através do 7º anjo. Porque é a maneira que Deus trabalharia conosco, os gentios. Então ele sendo jogado para fora, Deus colocado para fora nesta era, Deus vai usar esta noiva e a coisa vai ficar pior, mas a noiva estará no Espírito do Senhor. Mas eles vão rejeitando, até que seja necessário que Deus os queime, que Deus destrua. Mas antes de Deus destruir, o que Deus vai fazer? A rejeição dos gentios vai levar o evangelho de volta aos judeus. Aí será mais 3 anos e meio, e assim então Deus findará o seu trabalho terreno, né? Depois que tirar a noiva, trabalhar com Israel, então teremos um milênio para frente, graças a Deus. Vamos quase terminando, irmãos. O selo da Páscoa, parágrafo 87. Então, através dos mensageiros, Deus trabalhou. Então o profeta disse: quando isso caiu sobre Lutero, isso manifestou aquela promessa para aquela hora. Que hora? Para a hora desse mensageiro, a maneira de Deus trabalhar. E trabalhou com Lutero. Quando caiu sobre Wesley, qual foi a promessa sobre Lutero? O justo viverá da fé. Sobre Lutero caiu a santificação, né? Isso manifestou a promessa daquela hora. Quando isso cai neste dia, isso manifesta a promessa desta hora. Qual é a promessa desta hora? Deus restaurar todas as coisas. É Deus revelar o seu segredo.
à sua igreja. Como ele faz isso? Através do seu profeta. Quando isso caiu sobre Moisés, isso manifestou a promessa daquela hora. Quando isso caiu sobre Noé, isso manifestou a promessa daquela hora. Quando isso caiu sobre Jesus, isso manifestou a promessa daquela hora. Veio? É o Espírito Santo descendo para vivificar. Vivificar é fazer viver. Para vivificar, fazer viver aquelas pessoas que são preordenadas por Deus para estarem no rapto. Amém? Aleluia. É isso. Se ela é uma águia verdadeira, ela entenderá a mensagem da hora. Se ela é uma verdadeira águia. Primeiro selo, 206. Porque ele restaurará a fé dos filhos aos pais. A fé bíblica original é para ser restaurada através do sétimo anjo. Oh, como eu amo isto! Todos os mistérios dos selos que os reformadores nunca compreenderam plenamente. Veio. Agora veja Malaquias 4. Só um momento. Bem, você simplesmente anote isso. Ele é um profeta e restaurará a fé original dos pais. Agora estamos esperando que esta pessoa entre em cena. Será tão humilde, e milhares, bem, haverá um grande grupo. Não, o profeta disse, ali haverá um grupinho que o entenderá. Amém? Por isso eu disse para os irmãos e afirmo: é necessário que tantos distúrbios de pensamentos, facções se levante dentro da mensagem. O irmão Brana disse: para que serve a mulher de má fama? Para provar para você, irmã, que existe a mulher de boa fama. Porque existe o homem mau? Para provar que você é bom, irmão. Senão as pessoas não distinguiriam essas coisas. As pessoas faltam percepção. Então essas coisas é necessário, mas um grupinho, não é grande não, entenderá. Nós vemos, Deus enviou profetas. O irmão Brana disse, quando Deus trabalha com os mensageiros, quando Deus tirava os mensageiros, um pequeno grupo era selado e outro grupo prosseguia, mas caiu uma praga sobre eles. Qual é a praga que o profeta disse? Denominava. Então é fácil de ver essas coisas. Você vê um ministério logo crescendo e aumentando, e não é errado que cresça, né? Mas se olhar pela Bíblia é pequeno. Mas se comparando os filhos de Deus em termos de mundo e os que dizem crer, é muito pequeno. Então há grupos que denominaram, é uma praga, disse o profeta, e praga você diz assim, praga pega, né? Praga pega, aumenta muito depressa. Você não consegue combater aquela praga. E você vê ministérios crescendo. Me perdoe, não é sacrilégio. O profeta diz que uma praga cai sobre eles. Denomina, quando denomina, cresce. Você vê, para vir para a palavra, para Cristo, é difícil. Se Deus não trouxer, Jesus diz: todo que o Pai me deu, virá a mim. Mas eles vão para as denominações porque eles que estão indo para Cristo, não tem percepção. E não é isso. É vir para a palavra, para Cristo. E as denominações você vê que há, e aquilo lastra rapidamente. Mas é Deus que dá vida, é Deus que abençoa? Sim, a bênção é de Deus, não é o diabo. Mas
Aí tem os espíritos errados e a falta de percepção. Deus te abençoe. Amém? Senhor Deus, nosso querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós te exaltamos, te glorificamos pela palavra que o Senhor prometeu enviar para este momento, para esta hora. Essa é a mensagem que convence o coração eleito, é a sua mensagem pura e inadulterada, sem mistura de pensamentos humanos. Pai, se tenho expressado algo errado, me perdoe, e unja meus lábios para que o Senhor expresse tudo o que o Senhor tem que expressar à sua igreja. É o Senhor que dá o ministério, então é o Senhor que atua através dele. Tira o homem de cena, Pai. Tira a igreja de cena, que seja a sua palavra a vida de cada um de nós. Vivifica-nos e enche-nos com teu Espírito Santo. Te agradecemos por tudo, por esta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Vamos em paz até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.